Salam aleikum. A gente no vídeo passado, e eu falei até muito rápido, porque eram muitas resoluções, eu apenas exemplifiquei as resoluções que tratam da violação dos direitos humanos, que exigem o cumprimento por parte de Israel. Israel não cumpre as resoluções, por isso que a gente falou em morte do direito internacional. Em contraponto a isto, nós temos a solidariedade internacional. Essa solidariedade, ela serve como um enfrentamento desse poder do sistema do mundo, porque enquanto as pessoas individualmente ou grupos coletivos são solidários e solidárias à causa palestina, o poder do sistema do mundo controla toda a questão. Então é mais ou menos aquela ideia da luta contra o imperialismo. Vou começar essa exemplificação de solidariedade à causa palestina com exemplos individuais. Por exemplo, Gandhi, que era amigo dos judeus e amigo da causa judaica na Alemanha. Gandhi se posiciona contrário à ideia de se fazer um lar nacional para o povo judeu da Palestina. Gandhi, que encarnou os valores do Evangelho. Aí você tem exemplos, por exemplo, de pessoas judaicas, da comunidade judaica, pessoas de fé judaica. Vamos lá, Judith Butler, ela questiona essa ética do Estado de Israel em relação à ética judaica, né? Uma filósofa que inclusive atua muito na questão do feminismo. Noam Chomsky, que fez parte da juventude sionista ao perceber lá atrás essa dissociação da ética, da luta por justiça. Ele hoje é um crítico do Estado de Israel, do Estado. Aí entra aquela afirmação do Estado sionista. Aí você tem os autores, como Ilan Pappé, Norman Finkelstein e outros, Shlomo Sand, que abordam também de forma crítica, porque isso é uma posição também de solidariedade com a causa palestina. Você tem artistas espalhados pelo mundo que de forma individual também são solidários à causa palestina. Alguém que faz uma gravura, Banksy, com a crítica ao Muro da Vergonha, inclusive construiu um hotel em frente ao muro e fala da paisagem mais feia do mundo, quando você abre ali a janela do quarto e se dá de cara com um muro. Aí você tem músicos, tem um grupo Escapé lá da Espanha, que eles fizeram uma música, Intifada, o título dela, que ela diz assim, que ironia, Davi virou Golias. Aqui em Pernambuco, a Pandemy, inclusive eu conheço Pedro, você tem artistas fazendo gravuras em si, as posições individuais, pessoas que se manifestam solidariamente à causa palestina. O movimento BDS, Boicote, Desinvestimentos e Sanções, a gente vai tratar especificamente num vídeo só sobre o BDS. Já depois dos direitos humanos, já estamos concluindo. Mas aí a gente tem exemplos ainda de trabalhos individuais. Por exemplo, aquele filme Checkpoint, Posto de Controle. Um cineasta israelense, aproveitando-se que teria liberdade para filmar, ele filma, retrata o cotidiano, o dia a dia do sofrimento do povo palestino cruzando os postos de controle israelenses, e aí ele divulga ao mundo. O filme, quem quiser assistir Checkpoint, aí mostra como são as atrocidades dentro dos postos de controle. Os israelenses depois reclamaram, poxa, a gente confiou em você, a gente não sabia que você ia divulgar para o mundo, porque aí ficou feio para Israel um filme mostrando o que se passa de verdade nos checkpoints. São atitudes individuais. Coletivamente, a gente poderia falar, por exemplo, grupos de ativistas que se reúnem ao redor do mundo, ativistas como os da Flotilha da Liberdade. Em 2010, lembram? 7.500, 10 mil toneladas de ajuda humanitária sendo encaminhada a Gaza. Uma flotilha saiu da Turquia, 750 ativistas. Aí o exército de Israel, não, a marinha, matou 10 ativistas que estavam levando ajuda humanitária
para Gaza, né, sitiada, Gaza ocupada, Gaza, esse grande campo de concentração. Coletivamente, assim, a gente precisa falar também dos judeus ortodoxos de Nova York, que é nos Estados Unidos, né, que talvez seja o maior grupo coletivo em defesa da causa palestina e que se posiciona contra o Estado de Israel, até ajudar a eleger a deputada de origem palestina, o Jewish Voice for Peace fez, né? E em Israel você também tem muitos grupos judeus pela paz, né, pelo diálogo, se posicionando contra a política expansionista, a política colonialista, a política genocida do Estado de Israel. Mas são vozes muito fracas que não conseguem serem reproduzidas em toda a sociedade israelense. Ainda sobre essa questão da solidariedade, e a gente já falou dos judeus ortodoxos de Nova York, eu queria contar um fato que aconteceu quando eu estive na Palestina. Eu estava com meu primo, indo para a cidade velha de Jerusalém, e nós passamos pelo bairro ortodoxo judeu. E a gente é feito São Tomé, a gente só acredita vendo, apesar de ler, de divulgar sempre essa solidariedade dos Jewish Voice for Peace, dos 4 milhões de judeus de Nova York, em favor da causa palestina contra o Estado de Israel. A gente, né, como eu disse, só acredita vendo. Aí eu comentei com meu primo sobre os judeus ortodoxos lá na própria Palestina, em Jerusalém. Aí ele me disse, não, a gente não tem nenhum problema com os judeus ortodoxos. Eles não servem ao exército, eles são contra o alistamento, porque eles são contra a violência, eles vivem isolados praticamente, estudando, são até sustentados pelo próprio governo, é uma ideia assim de Bolsa Família, Bolsa Estudo, né? E a único impedimento, por exemplo, meu primo cita, né? Se uma pessoa do mundo ocidental, minha cônjuge, por exemplo, vestindo as roupas que se veste aqui do Brasil mesmo, né? De vestido, entrasse numa rua sem querer do bairro ortodoxo, os judeus, os homens, iriam avançar, iriam ser agressivos, inclusive, para se retirar, porque mais essa visão fundamentalista de costumes, não é? E olha que minha cônjuge, naquele caso, a cônjuge estava vestida de forma, assim, de um vestido normal, não estava nem de mini saia, nem de decote, enfim. Ainda nessa questão da solidariedade internacional, antes de concluir, a gente precisa falar de Judith Butler, outra pessoa da comunidade judaica que se posiciona, feminista, né, filósofa, que se posiciona contra essa ética do Estado de Israel, que ela se contrapõe, como ela diz, à ética do judaísmo. Outra citação importante, a gente falar de Angela Davis, do Panteras Negras, né, o movimento, e ela faz a associação entre a luta da liberdade dos negros nos Estados Unidos e no mundo com a luta da liberdade do povo palestino. São exemplos, né, de pessoas, de coletivos. Aqui a gente podia falar até da Aliança Palestina Recife, em Recife, que na época do movimento Ocupa Israelita também se juntou de forma solidária, coletivamente. São exemplos de grupos ativistas no mundo inteiro que têm solidariedade pela causa palestina. E aí a gente não poderia deixar de concluir esse capítulo, esse vídeo sobre a solidariedade ao povo palestino, sem deixar de pedir socorro, pedir emprestado do professor Dr. Fábio Bacila uma exortação que aí, já que a gente tem o judaísmo se contrapondo, né, pessoas da comunidade judaica se contrapondo ao sionismo, a gente deveria também prestar nossa solidariedade e salvar o judaísmo do sionismo. É um movimento de solidariedade que a gente precisa fazer, e aí entra um parênteses já concluindo que aqui no Brasil e nas parcelas das comunidades conservadoras do catolicismo romano e do
das igrejas evangélicas, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não consegue esse diálogo. Por quê? Porque não adianta a gente tentar mostrar o que os próprios judeus se posicionam em relação ao Estado de Israel, porque o fundamentalismo religioso dessas pessoas, elas não se convencem, elas questionam, inclusive a mim mesmo, individualmente, essas pessoas evangélicas mais fundamentalistas, neopentecostais, e as católicas conservadoras, Opus Dei, desses movimentos carismáticos. Eu cansei, eu percebi que não dá para dialogar, porque elas não querem dialogar, não querem entender o que os próprios membros da comunidade judaica já entenderam em relação ao sionismo. Inclusive quando chegam e dizem para mim: olha só, Israel pertence sim a judeus e não deve... E dizem assim, pessoalmente, né? Não é para palestino estar lá... quase que agridem. Eu digo a vocês que o meu sangue ferve, de verdade. E aí, eu me lembro, né? O sangue ferve, não é como o sangue ferve na música de Sidney Magal. Ali seria uma forma de o sangue ferver de maneira positiva, né? Até dá para lembrar um pouco, né? O meu sangue ferve por você. Eu vou encerrar o vídeo, porque já eu vou pagar um mico aqui e vou me levantar para dançar, para imitar Sidney Magal. Então, vamos concluir. E no próximo vídeo a gente vai tratar finalmente de direitos humanos. Paz seja convosco.